Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, então agora nós vamos começar a ecologia. Olha, eu vou te falar uma coisa. Esse assunto, sem sombra de dúvida, é a parte da biologia que é mais cobrada em provas de conhecimentos gerais. Beleza? É a mais cobrada porque ela é muito interdisciplinar, né? Você pode misturar muita coisa, química, física, história, geografia, você pode misturar muito aqui junto com a biologia. E o Enem, por exemplo, na biologia, é uma das partes mais cobradas do Enem, é a ecologia. Então, a ecologia, ela é a ciência que vai estudar a relação existente entre os seres vivos e os seres vivos com o meio ambiente. Perfeito? Então, ela é uma matéria interdisciplinar e multidisciplinar. Interdisciplinar porque as disciplinas elas podem se cruzar. E multidisciplinar porque várias disciplinas podem dar opiniões aqui sobre a ecologia. Beleza? Bom, em relação à ecologia, a primeira coisa que nós veremos aqui então são os níveis de organização dos seres vivos. Beleza? Então, se nós pegarmos aqui, nós temos os átomos que se unem em moléculas. As moléculas se organizaram formando células. Um conjunto de células que desempenham uma mesma função formam tecidos. Os conjuntos de tecidos formam órgãos. O conjunto de órgãos formam os sistemas. Por exemplo, você pega lá intestino, estômago, gerou o quê? Deu origem ao sistema digestório. Beleza? Então, o conjunto de sistemas, por exemplo, sistema digestório, sistema nervoso, sistema circulatório, sistema endócrino, tudo isso dá origem a organismos. O conjunto de organismos de mesma espécie geram populações, beleza? E as populações geram comunidades, e as comunidades geram ecossistemas, e os ecossistemas formam a biosfera, que é as regiões do planeta que contém vida. Beleza. Aqui, se você observar, são as áreas que normalmente estudam essas partes. Por exemplo, a química fica na parte de moléculas, a biologia molecular estuda englobando essas partes, a fisiologia e a biologia celular também. Então, isso aqui são as partes que vão englobando cada área que estuda essas determinadas porções. Mas por que eu coloquei isso daqui? Por duas coisas. Primeiro, célula é a unidade fundamental do ser vivo. Assim como o átomo acaba sendo a unidade fundamental da química. Beleza? Agora, quando nós pensamos em organismo, o organismo é a unidade fundamental da ecologia. Perfeito? Então, ó, grava isso. Átomo, unidade fundamental da química. Célula, unidade fundamental dos seres vivos. Organismo, unidade fundamental da ecologia. E espécie, unidade fundamental da classificação dos seres vivos. Grava isso, beleza? Fique esperto. Bom, agora uma coisa que sempre cai em prova são os conceitos básicos em ecologia. Primeira coisa, população. População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem em uma mesma região. Aqui eu coloquei, óbvio, né, dois carinhas que eu adoro, que são os lêmures e os pinguins. Eu gosto dos dois porque por causa do desenho de Madagascar, óbvio, Rei Julian, não é? Aqui os pinguins de Madagascar, não é? Só para lembrar aí. Então, o que é a população? É o conjunto de indivíduos de mesma espécie, que vivem no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu pegar uma população de macacos de uma espécie que vive aqui em Maringá, Paraná, beleza? E eu pego essa mesma espécie, mas de uma população que vive em São Paulo, beleza? Algum remanescente florestal de São Paulo. Os dois são a mesma espécie, mas eu posso considerar a mesma população? Não. Por quê? São populações da mesma espécie, mas são populações diferentes, porque elas estão em lugares
diferentes. Fique esperto com isso, tá? Já vi cair isso em prova. Comunidade, ou biocenose, ou biota, é o conjunto de populações de diferentes espécies. Beleza? Então, por exemplo, isso tudo que eu coloquei aqui, ó, isso tudo é uma comunidade. Eles vão usar normalmente o termo biocenose. Bio quer dizer vida, esse seno vem de koinos. Beleza? Então, biocenose é vida comum, ambiente comum, é o mesmo que comunidade. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma população de girafas, que eu posso chamar população 1. Aqui eu tenho uma população de gnus. Aqui eu tenho uma população de outros antílopes, que eu acho que pode ser impalas. Beleza? Aqui eu vou ter, aqui eu só tenho um leão, mas possivelmente vai ter outros leões aqui. Eu tenho uma população de leões. Então aqui eu tenho quantas populações? Só assim a grosso modo. Eu tenho uma de girafa, uma de gnu, uma de impala e uma de leões. Então aqui eu tenho 5 populações. Então essas populações elas formam a comunidade. E a comunidade ela é considerada o fator biótico do ambiente. Ou seja, tudo aquilo que tem vida no ambiente é o fator biótico. Beleza? Então, os fatores bióticos são as comunidades ou biocenose. Grava isso, por favor, coloca um ponto de exclamação nisso aqui, ó. Nossa, que horrível. Ó, beleza? Tranquilão? Agora, nós temos o biotopo, lindezas. Olha só, bio, vida, topo, lugar. Ou seja, corresponde, tá, aos aspectos físicos e geoquímicos do ambiente. Ou seja, tudo aquilo que não tem vida. Por exemplo, a luz, inclusive a luz influencia na fotossíntese, a luz influencia no fotoperiodismo. Fotoperiodismo não é só para planta não, velho. Beleza? Fotoperiodismo também envolve para nós, por exemplo, ciclos circadianos, dia, noite. Por exemplo, o infravermelho é responsável por manter a temperatura do planeta compatível com a vida. Se não tivesse o infravermelho e em conjunto o aquecimento, como é que eu posso dizer? O efeito estufa, a Terra estaria congelada. O ultravioleta, professor, mas o ultravioleta é porque ele causa câncer, é importante. Sim, ele causa problemas quando o ultravioleta atravessa. Mas sem ultravioleta também a gente não produziria vitamina D, não é? A partir de colesterol que fica no nosso organismo. Perfeito? A temperatura, não é? Que vai participar das reações químicas. Em relação à temperatura, vocês sabem que existem animais endotérmicos e ectotérmicos. Endotérmicos, antigamente, eram chamados de homeotérmicos. Por exemplo, a gente seria homeotérmico. Só que se você pegar a sua temperatura durante o período da manhã e o período da tarde, vai dar uma diferença. Então, a gente não mantém a mesma temperatura. A gente usa energia de dentro do organismo, ou seja, energia de reações internas que liberam calor para manter a nossa temperatura. Beleza? Então, aqui a temperatura também vai atuar na distribuição dos seres vivos. Joia? A água também é o principal componente dos seres vivos. O solo. Agora, o que eu queria que você soubesse? Esses componentes físicos aí, é eles que determinam a dispersão das espécies. Por exemplo, no deserto, você não vai encontrar uma Vitória régia. Beleza? Assim como se você não vai pegar, por exemplo, no oceano, vai encontrar um cacto. Tudo bem? Então, os fatores abióticos do ambiente, que é isso que significa o biótopo, os fatores abióticos, eles são responsáveis pela dispersão das espécies nos ambientes. Perfeito? Agora, o ecossistema, ou sistemas biológicos, ecossistema, presta atenção aqui, primeira coisa, o ecossistema é o conjunto de interações existentes entre os fatores bióticos e abióticos. Isso é ecossistema. Por exemplo, se você pegar essa floresta que está no desenho aí, na imagem, isso é um ecossistema. Se eu pegar a floresta amazônica, é um ecossistema? Sim. Se eu pegar o oceano, é um ecossistema? Sim. Beleza? Só que eu gostaria que você soubesse que o ecossistema
O ecossistema não tem um tamanho definido. O ecossistema pode ser uma árvore caída na floresta, pode ser considerado, se você pegar só aquele pedaço, é um ecossistema? É. Se eu pegar esse terrário que eu coloquei aqui para vocês, ó, dentro de um potinho, é um ecossistema? Sim, por quê? Ele se mantém estável ali dentro. Tudo bem? Você deve ter feito isso em ensino médio, ensino fundamental, perdão. Ensino fundamental, você deve ter feito isso aqui. Tudo bem? Então, não tem um tamanho definido. Inclusive, se você pegar, por exemplo, uma bromélia, aqui dentro tem água. E dentro da bromélia você encontra larvinhas, você encontra bactérias, você encontra microalgas, tudo ali naquela água. Só que aí, o que você tem que entender? Você concorda comigo que ali existe uma relação entre fator biótico e abiótico? Então, é ecossistema. E é aí que, às vezes, você tem uma discussão entre os cientistas. Porque alguns autores não consideram as cidades como... Meu mouse sumiu aqui. Eles não consideram como ecossistemas, porque o homem altera a situação. Porém, existe aqui dentro uma interação entre os fatores bióticos aqui e abióticos? Existe. Então, se enquadra como ecossistema pelo conceito. Beleza? Então, o ecossistema é o conjunto de relações existentes entre os seres vivos, que são os fatores bióticos, e os fatores abióticos, que são os fatores físicos e geoquímicos. Grava isso, isso cai muito. Beleza? Ecótono. Eco quer dizer casa. Beleza? Inclusive, ecologia, estudo da casa. Perfeito? Então, olha só. O ecótono, ele... Eco, casa, tônus, tensão. Então, ele é uma região de transição. Perfeito? É uma região de transição entre dois ambientes. Então, por exemplo, aqui eu tenho um campo e aqui eu tenho uma floresta. Perfeito? Então, você acha, por exemplo, que do jeito que vem campo aqui, de repente, do nada se transforma uma floresta aqui? Não. Não é assim. Você vai ter uma gradação. Então, aqui, no ambiente... Isso aqui vai ser o ecótono. Ó, esse aqui é o ecótono. Que é essa regiãozinha aqui, ó. Essa regiãozinha aqui é o ecótono, tá? Então, ó, no ecótono eu tenho plantas da espécie do ambiente 1 aqui, por exemplo, ó. Eu tenho plantas do ambiente 1, eu tenho plantas que estão presentes no ambiente 2, e eu tenho espécies que são encontradas só aqui, que são endêmicas, que eu encontro só aqui. Então, com isso, eu posso falar para você que o ecótono é uma região de elevada biodiversidade. Beleza? Elevada biodiversidade. No Brasil, os principais... Deixa eu apagar aqui. Os principais ecótonos, eles estão aqui, olha só. Entre o Cerrado, aqui é o Cerrado, tá? Entre o Cerrado e a Amazônia, entre o Cerrado e a Caatinga, beleza? E aí nós temos também entre a Caatinga e a Amazônia, beleza? E aqui nós temos também, na região litorânea, não é? O manguezal. Então, toda essa parte mais clara aqui, pessoal, ó, toda essa parte mais clara, tudo isso daqui é ecótone. Tudo isso daqui é ecótone, que são regiões de transição entre ambientes. Inclusive, a Mata dos Cocais ali é uma região de transição, ó, é uma região de transição, é um ecótone entre o Cerrado, a Amazônia, aqui, não é? E a Caatinga. Perfeito? Então, isso é um ecótono, tá bom? Então, bora lá. Ecótono, região de transição. Eu acho, se eu fosse apostar, eu apostaria nesse cara aqui para cair, ó. Manguezal. Tudo bem? Que é uma região de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Perfeito? Hábitat.
Hábitat é o local onde eu encontro uma espécie, é o local onde essa espécie é encontrada. Por exemplo, o urso panda aí, ele é encontrado em florestas da China. Tudo bem? Esse é o local, é o endereço, é onde eu encontro uma espécie. Tudo bem? Por exemplo, na frase, no Parque do Ingá encontram-se palmeiras. Beleza? Essa frase está dizendo o quê? Ela está me falando a respeito do local onde encontro. Parque do Ingá. Tudo bem? Então, grava isso. Hábitat é o endereço, é onde eu encontro uma espécie. Normalmente, eles tentam te confundir hábitat, pequeno gafanhoto, com nicho ecológico. Presta atenção, pelo amor de Deus. Ai, professora, se eu confundir, morra. Ó, presta atenção. A palavra nicho, ela vem não vem do latim, né? A palavra nicho, ela vem do italiano, nicho, que significa local restrito, cavidade na parede, beleza? Então, o nicho, ele corresponde ao modo de vida da espécie. Ou seja, é como ela utiliza os recursos do meio. Por exemplo, aqui você tem, por exemplo, você vai ter que considerar um nicho ecológico. Quem são os predadores, quem são parasitas, qual é o tipo de alimento e quando se alimenta, a temperatura que ele se encontra, período e local de reprodução, competição com outros veados. Então, isto daqui, por exemplo, é o nicho do veado. Beleza? Então, eu queria que você soubesse que nicho ecológico, ele corresponde à profissão da espécie, é como ela utiliza os recursos. Beleza? Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Eu até coloquei de onde eu tirei essa frase. Cada espécie tem um nicho diferente. Não há duas espécies exatamente iguais. Livro do Heathcliff. Beleza? Heathcliff. Então, cada espécie tem seu nicho. Tudo bem? Então, olha só, na frase. Vamos pensar aqui. No Parque do Ingá existem plantas trepadeiras que fornecem frutos como alimento para alguns animais arborícolas. Bom, dessa minha frase eu consigo. Você perguntar qual que é o hábitat da planta trepadeira? Parque do Ingá. Agora, se eu pegar o contexto, eu estava falando do quê? De nicho, porque eu falei que ela é trepadeira, é um hábito, não é? Falei que ela fornece alimento para algumas espécies arborícolas, então isso é o quê? É nicho. Perfeito? Isso é nicho. Agora, existe o nicho fundamental e o nicho realizado. Nicho fundamental é o local onde uma espécie poderia viver, sem levar em consideração competidores ou predadores. Então, por exemplo, essa espécie aqui, ó, nossa senhora, Ctamalus stellatus, beleza? Essa espécie, ela poderia viver em toda essa região aqui. Em toda essa região. Então, isso é o nicho fundamental. Ela consegue viver, as condições ambientais aqui permitem ela viver nessa região, porém, ela não é encontrada em toda essa região. Por quê? Porque ela vai competir com uma outra espécie que pega essa região. Então, olha só, essa espécie que está pintada em azul aqui, ó. Tá bom? Então, olha só. A espécie, o nicho fundamental seria tudo isso aqui. Isso é o nicho fundamental. Ou seja, tudo aquilo onde ela poderia viver. Mas qual que é o nicho realizado dela? O nicho realizado dela é esse aqui, ó. Então, esse é o fundamental e esse é o realizado. Perfeito? Então, essa é a diferença entre nicho fundamental e nicho realizado. Bom, isso aqui também é outra coisa que cai bastante. Princípio de Gauss ou princípio da exclusão competitiva. O que tem que ficar claro? Olha, leia a frase no segundo parágrafo. Aqui está assim, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide para você ver, ó. Ocorre quando duas espécies ou mais exploram o mesmo nicho. Na verdade, elas não apresentam o nicho exatamente igual. O que ocorre é uma sobreposição. Vamos imaginar aqui que duas espécies se alimentam de grama. Beleza? Se alimentam de grama. Só que uma se reproduz. Pode ser um grilho, um gafanhoto, sei lá.
né? Só que uma se reproduz em maio e a outra se reproduz em outubro, já não é o mesmo nicho. Beleza? Elas se alimentam da mesma coisa, tudo, mas já não é exatamente o mesmo nicho. Então, elas exploram um nicho muito semelhante, elas exploram o mesmo recurso, beleza? E aí vai acontecer o seguinte, quando duas ou mais espécies vivem no ambiente, elas não podem conviver no mesmo hábitat com o mesmo nicho indefinitivamente. Então, ó, duas espécies com nichos muito semelhantes não podem conviver exatamente no mesmo lugar. Por quê? Acontece o seguinte, a competição vai ser muito severa e aí pode acontecer da seguinte forma, uma espécie ela pode mudar de nicho, por seleção natural. Né? Porque, por exemplo, se uma espécie ela tem uma raiz, ela está competindo aqui com uma planta. Quer ver? Ó? Aqui eu tenho uma planta, aqui eu tenho uma planta, e essa planta ela é muito... Aqui está o solo. Ela é muito agressiva na competição. Beleza? E aí aqui eu tenho uma outra planta. Ó. Então o que acontece? Essa plantinha que eu fiz em azul, vamos imaginar que as duas competem pela mesma região aqui para absorver água. Se essa planta que eu fiz em verde, ela é mais agressiva, essa outra aqui, ela não vai conseguir competir, ela vai morrer. Então, se ela tiver genes para isso, por isso que fala que é seleção natural, ela pode aprofundar as suas raízes e começar a absorver água em uma outra profundidade, ou seja, ela mudou de nicho. Agora, o que pode acontecer? Aí uma espécie permanece e a outra muda. Pode acontecer a expulsão de uma das espécies daquele ambiente. Então, ela vai ser expulsa. Agora, se essa espécie ela vive só naquele ambiente, ela pode ser extinta. Então, essas são as consequências do princípio de Gauss ou princípio da exclusão competitiva. Qual que é a ideia principal? O princípio de Gauss ou princípio da exclusão competitiva ocorre quando as duas espécies competem pelo mesmo nicho. Lembrando que os nichos das espécies não são exatamente iguais. Então, ocorre uma sobreposição. Pode haver uma sobreposição maior, uma sobreposição menor, mas é uma sobreposição de nichos. Perfeito? Tranquilo isso? Então, tá bom. Isso cai bastante também. Biosfera. Haha! Bio quer dizer vida, esfera mesmo. Beleza? Então, quer dizer, a esfera da vida. Então, meus amores, eu posso falar que a Terra inteira é a biosfera? Nananina, não é. Beleza? Na verdade, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. Beleza? É o conjunto de todos os ecossistemas. É o conjunto de todos os ecossistemas, mas ela envolve apenas o espaço onde tem vida. Olha só, se eu pegar a Terra e fazer um zoom, a biosfera é só isso aqui. E ela compreende o quê? Ela compreende o seguinte, ó, aqui tem o nível do mar. Ela vai do nível do mar até mais ou menos 7, 8 mil metros de altitude. Tem livro que coloca 5, tem livro que coloca 7, tem livro que coloca 8. Beleza? Vamos colocar aqui mais ou menos 7 mil metros de altitude. Tudo bem? Apesar que a esmagadora maioria dos seres vivos vivem abaixo dos 5 mil metros. Então, isso acima do nível do mar. Abaixo do nível do mar, a vida ela é encontrada até 11 mil metros de profundidade. Então, esse limite aqui, ó, esse é o limite da biosfera. Beleza? Então, isso é biosfera. Agora, a biosfera, ela tem 3 biociclos. Epinociclo, que é o conjunto de ecossistemas de terra firme. Epino aqui, ó. Epi quer dizer acima e naio quer dizer habitar. Beleza? Então, são os ecossistemas de terra firme. Talasso quer dizer mar. Então, é o conjunto de ecossistemas marinhos. E límino, ele faz uma referência à água doce. Então, é o conjunto de ecossistemas dulcícolas.
E no limnociclo, você tem o seguinte, isso aqui, para quem vai fazer passo, por exemplo, na UEM, né? Algumas provas que possam pedir um pouquinho mais de detalhes, eu acho que isso aqui pode cair. Então, ó, o que são províncias ou sistemas lóticos? São os sistemas de água em movimento, como riachos, rios, cachoeiras. Aí você tem que lembrar que tem pouco ou nenhum plâncton. Beleza? Aí a fotossíntese vai ter que ser realizada por algas que estão fixas, não é? No substrato. E províncias lênticas são de águas paradas, teoricamente aí. Lagos, pântanos, brejos. Então grava isso. O limnociclo tem os sistemas lóticos e lênticos. Beleza? Ou províncias, como eu coloquei ali no slide para vocês. Agora, em relação às regiões, presta atenção agora. Olha só. Primeiro, em relação à luz, aqui nós estamos dividindo em zona eufótica, que vai até 200 metros. Aqui, ó, é até 200 metros. Beleza? E de 200 metros para baixo é a zona afótica, que não entra luz. Então, na zona afótica tem luz e zona afótica não tem luz. O que tem que alguns autores usam? Alguns autores utilizam o termo disfótica. Então, ó, região bem iluminada, região fótica, pouco iluminada, disfótica, beleza? E sem luz, afótica. Agora, nós temos aqui dentro dessa coluna d'água os sistemas nerítico, batial e abissal, beleza? Então, na zona nerítica, ela é rica em autótrofos, consequentemente, consumidores, beleza? Consequentemente, consumidores. E essa região vai do nível do mar até 200 metros. De 200 metros até 2.000 metros, que vai até aqui, ó, nós temos uma região sem algas fotossintetizantes, que é o sistema batial. Presença de tubarões, peixes, lulas, todos esses seres que nós estamos vendo aqui. Equinodermos, beleza? Corais, tá bom? Então, esse aqui é o sistema batial, de 200 a 2.000 metros, perfeito? Agora, de 2.000 metros para baixo, aí nós temos a região abissal. Nesse caso, os peixes, eles se alimentam daquilo que vem aqui da superfície de matéria orgânica, ou eles são predadores. E nesse caso aqui, eles têm uma adaptação muito legal. Os peixes normalmente são pequenos, mas eles têm boca grande, o estômago elástico e bioluminescência, para atrair os seus predadores, ó. Beleza? Então aqui, ó, boca bem grande, por quê? Porque não sabe quando vai vir alimento novo, então ele já tenta abocanhar o máximo possível. Beleza? E aqui, ó, ele tem uma associação com bactérias. Nesse caso é o peixe pescador aqui, ó. Aqui assim, né? Ó. Beleza? Acho que é isso mesmo o nome desse peixe. Tá? Ele tem essa lâmpada, essa luzinha ali, que é uma associação com bactérias. Tem outros que têm, por exemplo, associações com bactérias que ficam aqui assim, ó, formando como se fosse, entre aspas, um farol aqui e bioluminescência assim, ó. Tá? Então, essa é a característica desse ser. Tá bom? Bom, em relação às zonas, por exemplo, de um lago. Então, você tem aqui a zona litorânea, que está próxima à margem. Está próxima à margem. Aqui, essa é a zona litorânea, próxima à margem. E zona limnética, ela vai até a região funda. Aí nós temos a classificação quanto à luz, que é a zona fótica e afótica, como eu disse. E aí, a zona bentônica são onde eu encontro, a zona bentônica é a região onde eu encontro os seres que são fixos ou com pouca ou nenhuma mobilidade. E a zona pelágica é onde eu tenho os animais que são livres e natantes aí adiante. Perfeito? Tranquilo? Então essa é a classificação do ambiente aquático de um lago. Agora, a zonação de um
de uma região marinha é bem parecida. Você vai ter a zona nerítica, que é a região aqui que vai até mais ou menos aí uns 60 quilômetros, né, em cima aqui da plataforma continental, beleza? Aí a zona bentônica e aqui a zona pelágica, perfeito? Onde eu tenho os animais, a zona pelágica é assim, pensa, é tudo, todos os seres que estão ali, menos a região bentônica, é isso, beleza? Então é isso. Bentônico, lembra, benton são aqueles que vivem no ambiente de fundo, nécton são aqueles que são livres e natantes, e plâncton são aqueles que vivem eles não têm estrutura de natação efetiva, eles vivem ao sabor da água, ao sabor da correnteza. Então, ó, planctônicos ao sabor da correnteza, nectônicos livre e natante, como os tubarões, por exemplo, e bentônicos, que vivem no fundo com pouca ou nenhuma mobilidade, como é o caso, por exemplo, das lagostas, elas vivem no fundo, como é o caso das estrelas do mar, vivem no fundo, então isso é plâncton. Perfeito? A biosfera ainda nós temos aqui a hipótese de Gaia, que foi proposta por James Lovelock em 1970. A Gaia é uma deusa que personifica a Terra, beleza? Essa hipótese, ela trata a Terra como um imenso organismo, onde os seres vivos e o ambiente abiótico, eles se interagem como se fosse um organismo. Tudo bem? Então, por exemplo, os seres vivos, eles mudam o ambiente adequando a sua sobrevivência. Porém, muitos autores sabem que a nossa ação, ela não é tão efetiva assim para mudar o ambiente, não. Tá? Beleza? Como está aqui abaixo. Perfeito? Bom, então essas foram as referências, tá, utilizadas para essa parte da aula, tá bom? E assim, então, nós terminamos a relação com os conceitos básicos em ecologia. Beleza? Até mais, meus lindinhos!